Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Santos, eu sou fisioterapeuta e hoje eu venho falar com vocês sobre ciência. Será que a ciência ela mente? Será que a ciência ela é confiável? Bom, antes de entrar nessa discussão de sim ou não, de ser dicotômico, a ciência funciona, a ciência não funciona, nós precisamos entender como que realmente ela se dá. Em algum momento da sua vida você já deve ter se deparado com informações que antes você não podia comer porque algo fazia mal, depois você podia comer, depois não pode comer de novo. E essas informações acabam gerando uma certa incredulidade nas pessoas. Podemos dar um exemplo sobre a questão do coronavírus, do Covid-19, onde nós temos várias informações, isso acaba gerando um monte de dúvida nas pessoas. Por exemplo, a questão das máscaras. Nós temos até um vídeo aqui no canal falando sobre máscaras, daqui a pouco nós vamos dar esse exemplo também. Bom, antes de tudo, você precisa saber que a ciência ela não é algo absoluto, mas a ciência ela sempre vai buscar a verdade, ela vai sempre querer se aproximar da verdade. Então você muitas vezes vê uma matéria falando sobre artigo científico. Mas será que aquele artigo científico está sendo mencionado naquela matéria, naquele livro, ele realmente responde o problema daquela situação? Muitas vezes esses desencontros dessas informações, eles estão às vezes por um estudo mal conduzido ou até mesmo por você extrapolar as informações de um artigo científico para tudo. Tá? Nós já vamos explicar o que seria extrapolar ao decorrer desse vídeo. Bom, aqui vai um parênteses. É muito importante que você veja esse vídeo até o final, porque a ciência é uma questão mais complexa. Nós vamos resumir essas informações aqui de uma forma que não vamos falar sobre termos técnicos, mas vamos dar uma resumida em algo muito complexo. Então se você pegar apenas algumas partes desse vídeo, pode ser que você fique extrapolando, entendeu? Extrapolando essas informações e isso pode gerar uma certa confusão. Vamos dar alguns exemplos de como a ciência funciona e por que pode ocorrer essas divergências de informações. Vamos supor que você queira saber a prevalência, quantas pessoas que trabalham no escritório têm depressão. Então você faz um estudo, é como se você tirasse uma fotografia daquele único momento e você pega um número X de pessoas, vamos supor que você fez uma entrevista com 1000 pessoas e você quer saber quantas pessoas têm depressão. Então vamos dar um exemplo hipotético que 30% dessas pessoas, ou seja, 300 pessoas, teriam depressão. Qual que é o grande problema? Às vezes, quando isso vai para um jornal, para uma revista, vai passar as informações, às vezes está num livro, às vezes você vai encontrar a informação seguinte: pessoas que trabalham em escritório têm 30% mais chances de ter depressão. Isso é um exemplo de extrapolar. Por quê? Aquele artigo científico apenas fala que 30% das pessoas que trabalham no escritório têm depressão. Ele não te responde como que essas pessoas adquiriram depressão, se eles já tinham depressão, se trabalhar em escritório traz depressão, se as pessoas que trabalham em escritório têm mais depressão do que quem não trabalha. Então, isso é um exemplo de um artigo científico. Ele serve para levantar hipóteses. E a ciência ela é feita de hipóteses. E essas hipóteses precisam ser testadas para ver se elas se tornam verdadeiras ou não. Isso é um exemplo de extrapolar algumas informações. Aquele artigo científico apenas diz qual a taxa de pessoas que têm depressão trabalham em escritório. Então vamos supor que eu queira saber se existe um risco de quem trabalha em escritório tenha depressão. Então seria um outro tipo de estudo. Você vai pegar essas pessoas que não têm depressão um certo tempo e você vai acompanhar essas pessoas e vai ver lá no final desse período quantas pessoas adquiriram depressão. Para você refinar ainda mais, de ser uma forma mais eficaz de saber se há um risco ou não, você pode fazer até um controle dessa situação. Você pode comparar as pessoas que trabalham em escritório com quem não trabalha em escritório e saber quantas pessoas desenvolveram depressão em quem trabalha em escritório e quem não trabalha em escritório. Então, só que também ele responde algumas informações, mas não responde tudo. Então eu posso levantar algumas hipóteses, algumas reflexões desse estudo. Será que quem trabalha mais tempo no escritório, fica mais tempo no escritório, tem mais risco de ter uma depressão? Será que o cargo, uma função dentro de um escritório, ele também aumenta o risco de ter depressão? Outro exemplo também, de um outro tipo de estudo, é quando você quer testar um certo medicamento, um certo tratamento. Tudo bem? Então, você precisa de um estudo específico para saber se realmente aquele tratamento, aquele medicamento teve um efeito. Vamos dar um exemplo. Você tem um resfriado e vamos supor que em média aí, as pessoas elas sem tomar nada, fazer nenhum tipo de tratamento, em média 7 dias elas estão curadas, elas se curam sozinhas sem tomar nenhum remédio. Vamos supor que no primeiro dia você dá um remédio para essa pessoa.
e aí ela melhora com 6, 7 dias. Como que você sabe se realmente foi o remédio ou se foi o que nós chamamos de história natural da doença? Ele se curou porque realmente tinha que se curar, que era o ciclo final dessa doença. Então o grande problema é quando você diz, esse medicamento é eficaz, você não tem certeza. Como que você poderia fazer? Seria um outro tipo de estudo que você pegaria. Como nós sabemos, a história natural do resfriado é que a pessoa ela fique boa sem precisar tomar nada. Então você faria 2 grupos. Um grupo você iria dar o remédio para a pessoa, esse remédio que você quer testar, e o outro você não iria dar nada, porque a história natural da doença é que ele se resolva sozinho. Então você vai testar se esse medicamento ele traz uma melhora significante comparado a um grupo que não tomou nada. Então isso é um outro tipo de estudo. Então a grande questão é, um único artigo científico ele não responde todas as perguntas. Né? Às vezes um artigo científico ele te deixa com mais perguntas. E aí o pesquisador ele vai atrás dessas respostas. Uma outra questão também é que não necessariamente porque você lê um artigo científico ele é bom. Né? Você precisa fazer uma análise crítica desse artigo científico. Muitas vezes você tem matérias específicas só de como interpretar um artigo científico na faculdade. Ou, às vezes, você não tem uma matéria específica, ou mesmo tendo, você vai fazer cursos fora, durante a faculdade ou depois da faculdade, para que você consiga interpretar melhor esses artigos científicos. Então não é somente ler um artigo científico, para saber se ele realmente é bom ou não. Ele tem uma metodologia. E muitas vezes essas informações que são passadas para a gente, não é porque o jornal é ruim, não é porque a imprensa quer te enganar, muitas vezes é porque realmente é muito complexo, a pessoa leu aquele artigo científico e muitas vezes por não ter um contato com aquele tipo de informação, ele acaba passando as informações que realmente não são totalmente corretas. Então quer dizer que eu não posso ler, não posso me informar sobre isso? Não, você deve sim se informar. Mas se você está na dúvida, leva essa questão para um profissional, para a pessoa que está te acompanhando, um profissional da área. Você pode perguntar para ele, olha, eu vi uma matéria assim, será? Você vai levar para esse especialista para saber se realmente aquilo talvez funciona, se ele pode te dar alguma informação. E, por exemplo, sobre as máscaras do coronavírus. Felipe, antigamente falava que não era para usar máscara, que era para ficar em casa, agora a gente tem essas informações que tem que usar máscara de pano, etc. Né? Nós temos até um vídeo aqui no canal, como o coronavírus, naquela época em março, que nós fizemos aquele vídeo, era algo novo, estava chegando muitas informações, tem lá um quadro que você pode ver, se esse vídeo estiver desatualizado, as informações estiverem desatualizadas, você siga os novos parâmetros de saúde, porque a gente sabe que as coisas elas evoluem. Então o que era verdade ontem pode ser que não seja uma verdade amanhã. Então naquela época estava faltando máscaras descartáveis, você não conseguia achar em tudo que é lugar, e nós não tínhamos precedentes na história ainda de doenças que as pessoas utilizaram máscaras de pano. Nós sabemos que tem uma especificação de como que você deve confeccionar essa máscara, mas não tínhamos informações de que ela resolvia. As pessoas às vezes estavam fazendo máscara de pano, de coador, de papel, né? E nós não tínhamos máscaras descartáveis para todo mundo. Como nós não continuamos não tendo. Imagine que, vamos supor que 4 bilhões de pessoas no mundo precisem sair. Então vamos supor que cada pessoa por dia ela troque 3 vezes a máscara, aquela máscara descartável. Então seria um gasto de 12 bilhões de máscara por dia descartáveis. Provavelmente nós não temos recurso suficiente para confeccionar tantas máscaras. As informações realmente elas mudam ao decorrer da história. Então, Felipe, quer dizer que a ciência ela não pode ter fraude? Não pode ter mentira? Sim, pode acontecer, sim. Pode ser que um estudo seja fraudado, pode acontecer. Porém, você faz um estudo, ele pode ser replicado em outros lugares. Então, vamos supor, esse estudo traz uma informação. E aí você traz um outro estudo, que você replicou igual, idêntico. Ele traz resultados completamente diferentes. Uma terceira pessoa, um terceiro pesquisador faz de novo esse estudo. E ele dá igual a essa segunda, diferente do primeiro. Um outro replica também. Então, vamos supor que 4 pessoas replicaram aquele mesmo estudo. 4 deram iguais e um deu diferente. Então você começa a se questionar. Será que teve alguma coisa nesse estudo? Será que houve uma fraude? Será que houve uma metodologia ruim desse estudo? Será que passou algumas informações pelos pesquisadores que eles não perceberam? Então eu queria falar para vocês que a ciência ela sempre vai procurar uma verdade. Principalmente na área da saúde do ser humano,
São várias pesquisas que se completam, né? Não é uma única pesquisa que... Não é o único artigo científico que vai ter todas as respostas. E talvez o tipo de pergunta que nós estamos fazendo, o tipo de estudo não responda àquela pergunta. Então por isso que nós não podemos extrapolar. E é muito comum em várias áreas, em vários locais, você vê um estudo e as pessoas extrapolarem. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.